Partiu a aula, gente. Boa noite. Vamos lá terminar essas questões. Vou deixar o chat aberto. Qualquer coisa é só mandar no chat ou falar aqui comigo que eu estou escutando. E vamos à questão. A química verde é um ramo da química que prega o desenvolvimento de processos eficientes, que transformem a maior parte do reagente em produto, de forma mais rápida e seletiva, que utilizem poucos reagentes, que produzam somente o produto desejado, evitando a formação de coprodutos e que utilize solventes não agressivos ao meio ambiente. Assim, as indústrias contornariam problemas relacionados à poluição ambiental e ao desperdício de água e de energia. Quando a gente fala de química verde, a gente fala de química limpa. O que é essa química limpa? Tudo que eu tenho de reagente, tudo que eu tenho de produto é utilizado. Não tem subproduto, não tenho catalisador, igual ele falou ali, que são agressivos ao meio ambiente. Não, eu não tenho nada, eu não gero nada na minha reação que possa prejudicar o meio ambiente ou prejudicar o lucro da empresa. Então, a química verde é boa por quê? Ela é mais econômica, apesar de ser trabalhosa de se criar, ela é mais econômica, porque quando eu tenho um reagente e transformo os meus produtos, e eu não tenho gasto de nada, eu não tenho gasto, eu não tenho sobra, eu não tenho nada, o que acontece? Tudo que eu faço, tudo que eu tenho de reagente, tudo que eu tenho no início, eu vou ter no final. Então, eu tenho um aproveitamento de 100%. E isso é o ideal para qualquer empresa. Quando eu tenho um aproveitamento de 100%, eu não agrido a natureza e acabo produzindo numa escala maior que eu produziria. Um exemplo que a gente não pode colocar para a atualidade, mas que funcionava como se fosse uma química limpa, é a produção de etanol, que é o álcool, e de açúcar, pela cana-de-açúcar. Por que é uma química limpa? Porque todo o sumo da cana eu consigo produzir o álcool e consigo produzir açúcar. Então, eu tenho dois destinos diferentes. O bagaço da cana, ele vai servir como fertilizante para a terra. Então, tudo que eu tenho de produto, de reagente, que seria a cana, tudo que eu produzo de cana, eu transformo essa cana em álcool, açúcar e adubo. Então, eu tenho 3 subprodutos e aproveito todos. Só que ela não pode ser considerada uma química verde, por quê? A questão da adubação, ela não é 100% com a cana-de-açúcar, então eles utilizam outros adubos, e adubos esses que podem não ser tão bons para a natureza. Não só adubo, mas aqueles Roundup, as coisas para matar mato, para poder construir, para poder plantar mais cana. Isso agride e tem muita queimada. Vocês são daqui da região. Tem alguém de Paraíso? Paraíso ontem ficou escuro logo cedo, acho que era 4 horas, 3 horas, 2 horas, não sei. Então, isso tem consequências. Essa quantidade de queimada, e principalmente eles falaram que foi em Batatais, numa usina em Batatais. Esse grande volume de queimada, principalmente no movimento pelo povo açucareiro, né, pelas canas-de-açúcar, mesmo que fosse de forma involuntária, isso prejudica a natureza. Então, a gente não pode considerar como química verde, porém, a produção de álcool, açúcar e o adubo que é reutilizado, a gente pode falar que é um ciclo da química verde, sim. Não é 100%, mas é uma parte. Visto isso, o que a gente tem que pensar que a questão está pedindo para a gente? O perfil de um processo que segue todos os princípios desse ramo da química pode ser representado por... O que ele está falando aqui? Ó? Que na química verde, né, eu tenho o maior aproveitamento de tudo. Então, o que ele fala aqui, ó? Prega o desenvolvimento de processos eficientes que transformem
a maior parte do reagente em produto. Então, você tem que prestar atenção que vocês vão ver minha testa maravilhosa, oleosa, umas horas dessa. Vocês não precisam ver tanto minha testa. A maior parte do reagente em produto, de forma rápida e seletiva. Ó, uma coisa importante, utilizem poucos reagentes que produzam somente o produto desejado, evitando formação de coprodutos, então não tem restos, que utilizem solventes não agressivos ao meio ambiente, assim para contornar os problemas da indústria. Então, dentro dessas reações aqui, ó, eu quero que vocês me falem qual delas se encaixa nessa questão de química verde. Qual delas que transforma a maior parte do reagente em produto? Qual delas que acontece de forma mais rápida e seletiva? Qual delas que utilizam poucos reagentes? E qual delas que produzam somente o produto desejado, evitando a formação de coprodutos? Vamos lá. Quais alternativas vocês selecionam? Depois que eu falei 10 mil coisas. Seu diploma? Vai ficar gravado. Gente, a minha irmã formou em moda, pegou o diploma dela agora, ó, faz 1 ano, né? Faz 2 anos. Faz 2 anos que ela formou. Enfim, é isso, Brasil. Seu diploma é muito bonito, mais bonito que o meu. Muito bonito. O de Cambridge é mais bonito. É de escola particular, não. Pronto, gente, voltando, isso ficou gravado. Pensem, gente, eu quero que vocês coloquem nas alternativas quais das reações aqui, ó. A Raiz falou que é a C. Raiz é amarelo, então eu vou marcar C para Raiz. Oh, meu Deus. Gente, por que não tá? Quem dá mais? João Vitor tem dúvida entre a C e a E. Mas no Enem não pode ser assim, não. João Vitor é azul porque ele é um menino. Meninos usam azul e meninos usam rosa. Que triste. Vamos apagar a letra E. Faz mamãe mandou. Você é doido, gente. Enem não tem que dar palavra para isso, não. Vamos lá, quem falta? Vou começar a citar nomes. Duda, Naira, qual alternativa vocês acham que são? Essa a questão. A Duda disse a C. Tá todo mundo indo no embalo da raiz. Não, gente, por favor. Vocês vão fazer. E quem mais que tá faltando? Foi a Duda que respondeu. Naira, qual a alternativa que você acha que é? Vamos esperar a Naira. Pensou, Naira? Naira, você está online com a gente? Você está aqui presente nesta aula? Vou começar a cantar enquanto a Naira. Deus o livre! Naira, você está assistindo novela e deixou a aula rodando? É Naira mesmo, né, seu nome? Ou você está só de espectadora? Não tem como a gente chamar atenção, né? Tinha que ser igual ao MSN. Eu acho que vocês não eram da época do MSN. Naira, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Então, a gente vai responder agora.
a questão sem esperar nada. Porque ela me ignorou. Deus é mais. Todo mundo acha que é a letra C. Então, vou fazer uma marquinha aqui na letra C e vamos ver se realmente é a letra C. Vamos lá, o que a gente tem que pensar? Ó? Transforma a maior parte do reagente em produto. Então, a letra A transforma a maior parte do reagente, ocorre entre altas pressões. Eu acredito não, tenho certeza, que trabalhar com pressão é uma coisa mais tranquila, é igual uma panela de pressão. Pode explodir a todo momento, só que você não vai gastar com catalisador. Mas acontece de forma mais rápida e seletiva. Então, se está em alta pressão, como é o feijão, se a gente colocasse, a gente tem que sempre associem coisas com o cotidiano de vocês, porque aí fica mais fácil de entender. Vamos imaginar que a ABC está formando D. Então, eu preciso cozinhar um feijão. Para cozinhar um feijão, eu coloco o feijão na panela de pressão, coloco água. Se eu quiser, eu coloco sal também. Tem gente que coloca, tem gente que não coloca. Então, eu tenho A, B e C, certo? E para transformar o D, eu tampo a panela de pressão e deixo lá. Se eu cozinhasse o feijão só no fogo normal, ele demoraria muito mais tempo que na panela de pressão. Então, acelerou o processo, né? Aconteceu de forma mais rápida e seletiva. Utilizem poucos reagentes. Olha aí. Preciso utilizar poucos reagentes, mas aqui eu tenho A, B e C. 3 é muito. Então, o ideal seria que eu tivesse A mais B dando C, porque aí eu diminuía a quantidade de reagentes. Ou até mesmo que eu tivesse só o A, tivesse um catalisador e transformando em outra coisa. Então, a letra A, ela não entra porque ela não vai cumprir todos os papéis. Então, é porque utilizem poucos reagentes. Ela tem 3, né? Produzam somente o produto desejado. Produzir somente o produto desejado. Então, tá certo. Somente o produto desejado, o que vocês têm que entender? Que eu tenho que produzir pelo menos um subproduto, certo? Eu produzindo um subproduto, tá ótimo, eu tenho o produto desejado. E evitando a formação de coproduto. Eu não tenho coproduto, porém, a única coisa que peca na letra A é que ela utiliza muitos reagentes. Então, eu descarto ela por hora até eu descobrir qual alternativa poderia ser melhor, certo? Vamos para a letra B. A letra B é que transforma a maior parte do reagente em produto. Então, eu tenho A e B formando C e D. Então, transformou a maior parte do reagente em produto, certo? Depois, de forma mais rápida e seletiva, reação fortemente endotérmica. Tudo que é endotérmico, entra para dentro. Então, absorve calor. Então, absorve muito calor. Deixa eu até conferir, porque se eu estiver falando errado, eu já corrijo aqui. Bom, que eu sou a única professora que vai do nada no Google ver se endotérmico tá certo. Isso mesmo, não sou uma professora errada. Endotérmico absorve calor. Então, quando eu absorvo calor, vocês têm sempre que pensar o seguinte: tá frio, eu estou sentindo frio. Eu vou para o sol para fazer o quê? Para ficar quentinho. Então, para absorver calor e assim aumentar a temperatura do meu corpo. Então, endotérmico aumenta a temperatura. Então, é uma reação endotérmica, fortemente endotérmica. Quando ele fala fortemente, é porque são temperaturas altas, forte, alto. Então, se a reação é endotérmica,
acontece de forma mais rápida e seletiva? Então, vamos supor a mesma coisa do feijão. Se eu aumentar a temperatura do fogo, eu consigo cozinhar o feijão mais rápido na panela do que se eu utilizar a panela de pressão? Me responda. Eu sendo claramente ignorado. É assim, ó, quando eu estou falando que essa reação é endotérmica. Raíssa falou que acha que não. Quando é endotérmica, ela absorve calor, ou seja, eu dei o exemplo quando a gente está com frio e vai para o sol fica quentinho. Quando a gente vai para o sol fica quentinho, a gente absorve calor e aumenta a nossa temperatura corporal. Essa reação endotérmica, quando é fortemente endotérmica, é porque tem muito calor, tem uma temperatura muito alta. Então, para a gente falar, ver se ela é rápida, se ela acontece de forma rápida, a gente tem que pensar assim, ó. Será que se eu aumentar a temperatura do fogo e continuar com o feijão na panela, o feijão vai cozinhar mais rápido? Ai, João Vitor. Mas nesse caso, o feijão vai estar na panela de pressão ou não? Não, ele não vai estar na panela de pressão. Eu pus o feijão na panela normal, cobri de água. Aí, num, eu aumentei a temperatura. E no outro, eu aumentei a temperatura 2 vezes. Vai cozinhar mais rápido nesse que eu aumentei a temperatura 2 vezes? Não, né? Então, independente se a reação é endotérmica e não, ou exotérmica, independente, se eu aumento a temperatura, isso não influencia tanto, né, na velocidade da reação, certo? O que a gente tem que pensar? A próxima questão é, utilizem poucos reagentes. Então, eu tenho 2 reagentes, porém, eu estou formando 2 produtos. O ideal seria que formasse apenas um. Então, eu tenho um excesso de produto. Aí eu não sei se esse produto é bom ou se esse produto é ruim. E que produzam somente o produto desejado, que eu acabei de falar. Aqui na letra A eu tenho um produto. Aqui na letra B eu tenho 2 produtos. Então, eu tenho que evitar, porque ele está falando, ó, evitando a formação de coprodutos. Então, se eu evito essa formação de mais de um, eu facilito e tenho uma química verde. Então, aqui, ó, eu posso desconsiderar, porque eu tenho 2 reagentes, 2 produtos, então eu tenho 2 produtos, né? Eu não estou produzindo só um, e eu estou tendo um coproduto, porque eu não sei o que é esse segundo produto. Na letra C, que foi que vocês falaram, a reação ocorre com o uso de solvente orgânico. Então, o que a gente tem que pensar? Nem todos os solventes orgânicos são bons. O fenol, que é conservante para alisar cabelo, ele é carbono e hidrogênio, é considerado uma coisa orgânica. E ele é altamente perigoso para a saúde. Então, vamos continuar. Transforme a maior parte do reagente em produto. Então, eu tenho A mais 3B transformando em C. Ok. De forma mais rápida e seletiva. Então, o que a gente tem que pensar? Ocorre com o uso de solvente orgânico? Será que esse solvente orgânico é realmente um solvente orgânico? Ou será que é tipo um fenolzinho da vida? A gente não sabe. Então, aqui fica um ponto de interrogação, porque a gente não sabe se essa reação vai ser favorecida e se esse solvente vai ser realmente orgânico ou não. Só acreditem no orgânico se ele falar o que realmente é. Utilizem poucos reagentes. O que vocês têm que pensar aqui, ó? Eu tenho A e 3B. Então, significa que eu tenho A mais B, mais B, mais B. Eu tenho 4 reagentes. Então, eu tenho uma quantidade grande de reagente. Então, aqui eu já posso desconsiderar. Por quê? Eu tenho 4, mesmo que seja 3B, 4 reagentes, tendo um produto só. Então, eu já posso descartar
e produzam somente o produto desejado, sim. E evita a formação de coproduto, evita. Então, ele está errado aonde? No utilizem poucos reagentes. Por quê? Eu tenho 4. Eu tenho um A e 3B. Então, eu tenho 4 reagentes. Então, aqui é onde a gente descarta a alternativa C. Vamos para a letra D. Sim. Mas vamos avaliar a letra D. A letra D, ó, a reação ocorre sob pressão atmosférica. Então, tá ótima, belezinha. Não vou precisar de nada, de modificar nada. O que acontece depois? Quantos reagentes aqui, ó? Eu tenho 5 reagentes. Depois eu tenho formando 2 produtos, depois mais 5 produtos. Porque essa setinha aqui significa que 3A mais 2B forma o C, que forma 3D mais 2E. Então, eu tenho uma formação em excesso. Eu utilizo muitos reagentes e transformo... cadê? E eu tenho coproduto, porque eu tenho que evitar a formação de coproduto. Então, a letra D eu elimino. O que sobrou para a gente foi só a letra E. Vamos lá. Transforme a maior parte do reagente em produto. Então, todo A e B transformou em C. Ok. Depois, de forma mais rápida e seletiva. Então, o que acontece? A reação ocorre com o uso de catalisador contendo um metal não tóxico. Olha aqui o que é química verde. Não pode ser tóxico, certo? Não fica assim, não vai dar tudo certo. E depois, de forma mais rápida e seletiva. Então, se essa reação ocorre com o catalisador e o catalisador acelera a reação, eu tenho uma reação rápida. Utilizem poucos reagentes, então eu tenho um A e tenho meio B. Então, eu tenho um produto e meio transformando em C. Então, eu utilizo poucos reagentes, que produza somente o produto desejado, eu produzi só o C e evita a formação de coprodutos. Então, eu não tenho coproduto e eu formo só o C. A alternativa correta é a letra E. Vocês conseguiram entender como que a gente resolveria? No Enem, eu acho assim que vocês têm que resolver um pouco mais rápido, né? Pensamento mais rápido. Mas, se não der para resolver mais rápido, vocês resolvam lentamente, porém com o pensamento correto, certo? Sempre grifem as coisas para não perder nada. Agora vamos para a questão. Olha, essa é braba, gente. Essa aqui eu já passei uma vez para vocês, eu vou fazer ela de novo, para ver se vocês entendem, certo? O crescimento da frota de veículos em circulação no mundo tem levado à busca de desenvolvimento de tecnologias que permitam minimizar emissões de poluentes atmosféricos. O uso de veículos elétricos é uma das propostas mais propagandeadas por serem emissão zero. Podemos comparar a emissão de carbono na forma de CO2, que tem a massa molar 44 gramas por mol, para 2 tipos de carro, a combustão e elétrico. Considere que os veículos tradicionais a combustão, movidos a etanol, que tem massa de 46 gramas por mol, emitem, falta 10 minutos. Qualquer coisa eu abro outra aula para a gente só resolver essa aqui. Emitem, em média, 2,6 mol de CO2 por quilômetro rodado. E os elétricos emitem 0,45 mols de CO2 por quilômetros rodados, considerando as emissões na geração e transmissão da eletricidade. A reação de combustão do etanol pode ser representada pela equação abaixo. Toda vez que tiver uma equação, por favor, confira se ela está balanceada. Não confie no Enem, porque ele pode não balancear e vocês vão errar a questão. Então, o que vocês têm que olhar? Aqui, ó, eu tenho 2 carbonos e aqui 2 carbonos. Aqui, depois, eu vou ter, no reagente, eu vou ter 5, 6 hidrogênios
e aqui 6 hidrogênios, ó. 5, 6. E oxigênio, aqui eu tenho 6 com 1, 7. Aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 3, então eu tenho 7. Equação balanceada. Foram analisadas as emissões de CO2 envolvidas em 2 veículos, um movido a etanol e outro elétrico, em um mesmo trajeto. A quantidade equivalente de etanol que se economizou em quilograma com o uso do veículo elétrico nesse trajeto é mais próxima de. Vamos calcular. Então, o que você tem que pensar? Ó? Cadê? Ó. Considere que os veículos tradicionais a combustão, movidos a etanol, emitem uma média de 2,6 mol de CO2 a cada quilômetro, né? Em 1 quilômetro, certo? E aqui, vamos ver, a energia elétrica, ele produz 0,45 mol de CO2 a cada quilômetro, ok? Então, o que a gente precisa entender? Se, caso esse, tipo assim, ó, se o movido a etanol produzir, andar 1.000 quilômetros, quantos mol que ele vai produzir? E a energia elétrica, quantos mols que ele vai produzir? Então, aqui é basicamente só essa multiplicação, 2,6 vezes 1.000 e 0,45 vezes 1.000. Prestem atenção nessa multiplicação. Como que a gente vai multiplicar aqui, ó? Toda vez que tiver zero, você vai mover a vírgula para o seu lado direito, a quantidade de zeros que tem. Então, vai ficar 26, eu movi uma vírgula, coloco um zero e mais um zero, ok? Depois, o 45, ó, eu movo a vírgula 1, 2 e mais um zero, que é a terceira. Então, eu gasto aqui, ó, 450 mol de CO2 e aqui eu gasto 2.600 mol de CO2, certo? Agora eu tenho que passar esse mol para gramas, para a gente saber quantos quilos vai dar no final. Como que a gente vai passar para grama? 1 mol. Cadê? Ah, tá. Aqui, ó, ele está pedindo em etanol. Só que aqui eu tenho a quantidade apenas de CO2. E eu tenho que achar quanto que eu gasto de CO2. Aí, para onde que eu vou para resolver isso? Eu tenho que achar agora o etanol. Melhor. Vamos achar a quantidade de CO2. Foram analisadas emissões nos 2 veículos, um movido a etanol e outro elétrico, no trajeto de 1.000 quilômetros. A quantidade equivalente de etanol economizada em quilograma com o uso do veículo elétrico nesse trajeto é mais próxima de. O que a gente pode fazer? A gente vai fazer a relação de massa de CO2 que libera e depois a gente vai ver essa proporção em etanol, certo? Então, a gente vai passar esse mol de CO2 para grama. Então, 1 mol de CO2 ele tem massa de 44 gramas. 2.600 vai ser X, e a mesma coisa eu vou fazer aqui. 1 mol tem 44 e 450 vai ser X. Eu vou ter que fazer essa multiplicação aqui. 2.600 vezes 44. Vou apagar isso aqui, porque não vai dar para colocar. Como que a gente vai fazer essa multiplicação? 0, 0. 4 vezes 6, 2, 24, vai 2. 4 vezes 2 vezes 4, 8. 8.400. 0, 0.
8.400. 004, 12. Então, eu tenho 92.400 gramas de CO2. Agora, eu vou fazer quanto que eu tenho no motor elétrico, né? 44. Vamos fazer essa multiplicação. 0, 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 e 4, 8 dá 16, com 2 dá 18. E 0, 8, opa. 0, 0, olha lá vai calcular errado. 0, outra. Tá errada a primeira? A primeira conta. Quanto que dá? Fala para mim. Dá 11.000? Então, vamos ver, ó. 0, 0. 12, 12, 24, vai 2. 2 com 8. Ó. 8 com 2, 10. Ah, é. Errei aqui, ó, na conta. Eu não contei o 2, gente. Me perdoem. Aí aqui vai dar 10, não dá 8. E aqui dá 10 de novo. Aí dá 11.400. 114.400? Ah, é, porque tem um 4 aqui, ó. É isso aí, galera. Vamos seguindo que a aula vai acabar. Então, aqui dá 0,0891, vai dar 19.800. Confiram para mim se está certo. 8, 9. Então, o que eu tenho aqui, ó? No motor a etanol, eu produzo 114.400. Nossa, que letra horrorosa. Ó, 114.400. E no motor elétrico, a diferença da quantidade que eu produzo, gente. Eu produzo aqui, ó. Eu não, né? O carro. 19.800. Então, é uma diferença gritante de gasto de CO2. Não esqueçam que isso aqui é o gasto de CO2. Então, eu tenho aqui, ó, uma diferença de 0, 0, corta aqui, tem 3. 14 menos 8 dá 6. Depois 0 e 10. 13 menos 9, 9. 10, 11, 12, 13. 4. E 1 menos 1 é 0. Confiram se eu fiz certo. Não, 0 não, é 9. Porque eu